sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bom, a maior parte da aula que nós demos hoje não foi gravada devido a, não sei, que vieram bastante irmãs aqui e acharam que não ficaria bem a pessoa que vem presencialmente ter a mesma informação das pessoas que não vêm, né, e não assistem, que vão assistir somente. Mas, inshallah, nós vamos falar hoje sobre a continuação daquilo que nós tínhamos falado na aula passada, né? Nós falamos sobre alguns destaques agora, há meia hora atrás. A gente estava falando sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado, as reflexões que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que a gente fizesse também, e algumas histórias do Corão. Hoje nós vamos continuar a nossa história que Allah subhanahu wa ta'ala determinou no Alcorão Sagrado. Nós falamos sobre a veracidade no Alcorão Sagrado. Esse que foi o nosso assunto. Nós paramos na última aula sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ele prometeu futuramente. Essas promessas, elas são cumpridas por Allah subhanahu wa ta'ala. E nós falamos sobre várias questões, dentre elas Surat al-Rum, a Surata do Rum, como Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre dois grandes exércitos, como é que eles iam combater, os romanos e os persas, e que os persas eles foram vitoriosos contra os romanos. E Allah disse que os romanos irão ser vitoriosos contra os persas em bid'a sinin, em poucos anos, 9 anos. E realmente teve essa batalha e as pessoas não acreditavam naquela época, os incrédulos. E Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Alcorão Sagrado para mostrar que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala cita no Alcorão sobre o futuro irá acontecer. E realmente aquilo lá aconteceu. Nós começamos a falar sobre Fath Makkah. Fath Makkah, a conquista de Meca. E Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou os versículos do Alcorão sobre a conquista de Meca no ano 6 da Hijra, na Surat al-Fath. Ano 6 da Hijra, quando os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sonhou que iria fazer a Umrah, ele e seus companheiros. E fazia 6 anos que eles não iam fazer a Umrah, que eles estavam distantes de Meca. Naquele ano, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sonhou que eles estariam fazendo a Umrah. E eles saíram, junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1.400 pessoas, porque o sonho dos profetas é uma revelação. E para eles, que naquele ano eles iriam fazer uma Umrah. Todos saíram com Ihram e foram parar aonde? No lugar chamado Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, nós citamos que os incrédulos, quando vieram, saíram de Meca para enfrentar os muçulmanos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria enfrentar, ele não veio para fazer guerra, mas sim, ele veio para fazer a Umrah. E ele foi escolhendo caminhos para que ele não se encontrasse, não enfrentasse os incrédulos, até que chegou no lugar chamado Hudaybiyah, sentaram ali perto de Meca e esperaram para ter o contato com Quraysh, com os incrédulos de Meca, e esse contato para eles fazerem um acordo. E esse acordo, subhanallah, Rasul alaihi salam mandou mensageiros e eles mandaram mensageiros até ele, até o local onde ele estava. Dentre os mensageiros que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou foi quem? Uthman ibn Affan, que ele era amado pelas pessoas de Quraysh. Ele ia mandar o Umar falou, não, eu sou um dos maiores inimigos deles, dos incrédulos de Quraysh. Aí mandou o Uthman foi lá, e as pessoas gostavam muito do Uthman. E o Uthman, como nós falamos, 6 anos sem as pessoas fazerem Umrah, e sem, principalmente o pessoal de Meca. De Meca, eles tinham saudade de chegar em Meca, de tocar a Kaaba, de fazer a Umrah, de rodear ali a Kaaba. Eles viviam junto ali com a Kaaba, né? E de repente eles estão em Medina, 6 anos sem ver Meca. E todos eles estavam ali querendo entrar em Meca para fazer a Umrah. E o Uthman, quando chegou lá, os incrédulos disseram para ele, se você quiser fazer a Umrah agora você sozinho, você pode fazer, não há problema. E a gente manda com você o recado do acordo que nós queremos fazer com Muhammad, alayhi salatu wassalam. O Uthman, ele disse, eu fazer Umrah antes do profeta? Jamais. Não aceitou. E aí os incrédulos começaram a mandar as pessoas para falarem sobre o acordo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele esperava um e o outro, até que veio uma notícia dizendo que o Uthman foi morto, que os incrédulos mataram o Uthman. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele
falou, se eles mataram o meu mensageiro, os mensageiros não poderiam ser mortos. É o mensageiro, por mais que seja. Se eles mataram o meu mensageiro, então eles querem a guerra mesmo. E ele pegou o voto de confiança de todos os companheiros dele, que eram 1.400 pessoas, e nós falamos que somente um que não quis, e os demais, todos eles deram o voto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do que estariam agindo da forma que Allah subhanahu wa ta'ala determina e quer. E quando todos eles cumprimentaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala citou isso no Corão: Inna alladhina yubayi'unaka tahta ash-shajara innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Aqueles que deram o voto de confiança até você Muhammad, embaixo da árvore, tahta ash-shajara, uma árvore que tinha no Hudaybiyah, innama yubayi'una Allah, eles estão dando o voto de confiança para Allah. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que todos deram o voto de confiança, o que ele fez? Ele estendeu a mão dele esquerda e colocou na mão direita e disse: e esse é o voto de confiança de Uthman, para mostrar para os seus companheiros que Uthman não estava morto ainda, ele estava vivo. E nesse momento, quando os incrédulos souberam que todos os muçulmanos, independente da arma que eles tinham ou não, eles iriam enfrentar, eles ficaram com medo. Aí mandaram uma pessoa para fazer o tratado de paz e mandaram Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr era um dos incrédulos que era o mensageiro dos incrédulos até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava esperando quem que está vindo para fazer o contrato conosco. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre ele gostava de quê? Das questões, ele sempre era positivo. Isso nos ensina que sempre na nossa vida nós temos que ser o quê? Positivos. E nunca deveremos levar as coisas de uma forma negativa. Tudo que você vê na sua frente, veja de uma forma positiva. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até com os nomes, ele perguntou quem que está vindo dentre os incrédulos para fazer o tratado de paz. Eles falaram Suhail. O que é a palavra Suhail em árabe? Suhail min as-sahl. Suhail é da facilidade, diminutivo da facilidade. Então Suhail ibn Amr, a facilidade era o nome dele. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele disse? Eles falaram Suhail ibn Amr. Qala sahula amrukum. Allah irá facilitar a nossa situação. Só por ouvir o que o nome dessa pessoa. E realmente fizeram o tratado de paz era para que eles voltassem para Medina e não fizessem Umrah naquele ano e que voltassem no outro ano para fazerem a Umrah. E tem uma história grande aqui que foi é bom depois vocês saberem, né? Mas não é o nosso assunto atualmente, né? Quando eles voltaram no outro ano, o que aconteceu? Os incrédulos deixaram eles e tal, mas quase que, né? Por isso que a gente faz o tawaf, né? Quando a gente corre um pouquinho e tal, por causa dessa Umrah aqui, né? Umrah al-Qadha foi chamada. Allah subhanahu wa ta'ala, depois desse tratado de paz, revelou Surat al-Fath. Surat al-Fath foi no ano 6. O que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disse para ele: Inna fatahna laka fathan mubina. Nós demos a você a conquista clara, a conquista de Meca. Isso foi no ano 6. Quando que foi a conquista de Meca? Foi no ano 8. Então os versículos foram revelados no ano 6 e a conquista veio no ano 8. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele prometeu que eles iriam conquistar a Meca e futuramente eles conquistaram a Meca porque Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso. E foram versículos que eram recitados na oração. As pessoas estavam recitando na oração delas: Inna fatahna laka fathan mubina. Nós demos a você uma conquista clara. Então essa conquista, imagina se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não conquistasse a Meca. As pessoas iam falar: mas cadê? Cadê a promessa? Cadê o Alcorão que ele está se contrariando? Entenderam? Então, tudo que é citado no Corão, ele foi uma promessa de Allah subhanahu wa ta'ala e ela será cumprida. E realmente, há menos de 2 anos, veio a conquista de Meca, que se foi em Ramadã, do ano 8 da Hijra, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conquistou a Meca. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse:
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre a conquista do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil-Fath, que Allah subhanahu wa ta'ala, nós demos a conquista a você, liyaghfira laka Allah, e Allah irá te perdoar seus pecados presentes e futuros. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseram para ele: hani'an laka ya Rasulallah hadhihi al-aya, غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Eles disseram para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi privilegiado por Allah, de Allah subhanahu wa ta'ala determinar no Corão Sagrado que todos os pecados dele, futuros e presentes, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não tinha pecados, mas isso para dar a boa nova ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فما لنا نحن يا رسول الله, que nós temos? O senhor teve esse privilégio. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala irá introduzir os crentes e as crentes em paraísos onde os rios irão transbordar por baixo. خالدين فيها, eles estarão lá eternamente. ويكفر عنهم سيئاتهم, e Allah irá perdoar também os pecados deles. وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. E esses que serão os vitoriosos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele deu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para seus companheiros. E por isso que nós chamamos al-mu'minin, aqueles que deram o voto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, embaixo da árvore Bay'at al-Ridwan. Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah se contentou com os crentes. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة, aqueles que te deram voto de confiança embaixo da árvore. Isso foi citado também no Corão. Então, se Allah prometeu que essas pessoas estarão no paraíso e que elas serão perdoadas, então elas serão perdoadas mesmo e elas estarão dentro do paraíso. Tem umas histórias que nós falamos sobre a veracidade da pessoa não cumprir aquilo que ele praticar na veracidade, que seria na Surah At-Tawbah. Nós falamos também sobre isso, que a gente ia contar. São duas histórias importantes, Surah At-Tawbah. Uma delas que seria sobre uma pessoa que prometeu e não cumpriu. E 3 pessoas que eram verazes nas suas palavras em relação ao Ghazwat Tabuk, uma das batalhas chamada Batalha de Tabuk. Batalha de Tabuk é uma das batalhas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam preparou as pessoas e saíram junto com ele 30.000 pessoas. Uma das maiores batalhas. E naquela batalha o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria que todos saíssem para enfrentar os romanos, porque os romanos eles queriam enfrentar os muçulmanos e naquele ano a situação era muito difícil. E as pessoas deveriam sair com qualquer coisa que eles tinham. E tem histórias aqui do Uthman, quando o Uthman ele deu os seus bens, Omar, Abu Bakr e outros companheiros, outros que choraram porque não podiam dar nada, ou não tinham nada para ir junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para andar em 1.500 quilômetros, não tinham uma montaria, e que as pessoas que tinham uma montaria eram 10, que um montava, o outro descia, o outro descansava, 10 pessoas numa montaria, uma tâmara que 2 pessoas dividiam ela entre eles no caminho. Era uma dificuldade até que foi chamada de Ghazwat al-Usra. Al-Usra é a dificuldade, a batalha da dificuldade, porque as pessoas tinham dificuldades. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria que todos participassem. Naquele momento, naquele ano, 80 pessoas, 80 incrédulos, foram se desculpar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E eles não foram. Então as pessoas que não tinham condições ficaram. Essa é uma história que a gente vai contar, inshallah, porque o nosso tempo... Mas vamos contar a outra aqui, uma pessoa que também foi citada na Surah At-Tawbah. Surah At-Tawbah é a Surah da Tawbah, a Surah do arrependimento. É a única Surah do Corão que ela não tem Bismillahirrahmanirrahim. Tá, a Surah número 9. Ela vem depois do Anfal, depois vem Tawbah. Então toda a Surah tem Bismillahirrahmanirrahim e começa a Surah. A não ser Surah At-Tawbah. Por que não tem Bismillahirrahmanirrahim? O que significa Bismillahirrahmanirrahim?
O que é em português? Clemente e misericordioso. Tem a clemência e tem a misericórdia. Surat al-Tawbah, ela tem vários nomes. Dentre os nomes é chamada Surat al-Fadhiha. É a surata que vai expor os hipócritas. É a surata que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os hipócritas, sobre os incrédulos. É a história onde os incrédulos naquela época eles romperam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam os tratados que Allah subhanahu wa ta'ala determinou nessa sura para que essas pessoas que romperam os tratados com ele, o que deveria fazer com eles. Então é uma sura que coloca leis severas, é a sura que aponta aqueles que são hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala ele vai falando وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ في الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Dentre eles tem aqueles que falam eu vou me desculpar que eu não posso sair com o senhor. E dentre eles tem aqueles que falam eu não posso, o fulano, ele deu pouco só no sadaqa, esse daí é o hipócrita. E dentre eles tem, Allah subhanahu wa ta'ala fala bastante, até que os companheiros disseram, mensageiro de Allah, não vai sobrar nenhum dos hipócritas a não ser que essa sura vai apontar ele. Foi Surat al-Fadhiha. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala determinou severas leis, ele apontou os hipócritas, apontou algumas leis contra os incrédulos. Por isso que não começou com Bismillahirrahmanirrahim. Para isso não precisa de clemência, de misericórdia. Não, são leis severas. Por isso que não tem o quê? Bismillahirrahmanirrahim. Tá? Então, dentre elas, Allah subhanahu wa ta'ala ele citou a história de uma pessoa no tempo dele, chamado Tha'laba, que os Ahl al-Tafsir eles citaram. Esse Tha'laba era uma pessoa pobre, uma pessoa normal. E ele disse, mensageiro de Allah, o meu desejo é ter muito dinheiro, de ter muitos bens nessa vida. Se eu tivesse, eu iria dar e doar, e dar para os necessitados e para os pobres, pagar o zakat, pagar sadaqa, pagar caridades. E ele foi falando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e foi pedindo para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suplicasse para que ele tivesse uma grande riqueza. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez uma súplica para ele e esse homem começou a ter riquezas. Essas riquezas dele começaram a aumentar dentro de Medina. Ele rezava 5 orações junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De repente a riqueza se tornou maior. Aí começou a ir somente à noite para a mesquita. As demais ele rezava em casa. A riqueza dele foi aumentando mais. Ele começou a ir somente na sexta-feira. A riqueza dele começou a aumentar mais. Não suportava mais o lugar dele em Medina. Aí ele foi para fora de Medina para ter um lugar para colocar as suas riquezas, né? As riquezas que a gente diga de camelos, de ovelhas, de cavalos, dessas coisas, as riquezas que tinham naquela época. Até que o homem se tornou uma das pessoas mais ricas naquela época. E ele mudou de Medina para uma outra região. E Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, abençoou toda a riqueza dele devido à súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando passou um ano, e ele deveria pagar o que? O zakat. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o líder, ele mandava algumas pessoas para irem em tal fulano, tal fulano, esses que moram fora de Medina, esses que são conhecidos pelas suas riquezas, para trazerem o zakat para ser distribuída. Quando foram até o Tha'laba para pegar o zakat dele, ele disse, eu preciso ainda contar quanto que eu devo pagar, quanto que eu não devo pagar, me dê um tempo porque agora não é hora de eu pagar o zakat. Aí voltaram. O profeta Muhammad mandou novamente. Aí eles foram novamente. Ele falou, mas ainda tal, eu tenho poucas, tenho não sei o que, tenho que fazer isso, tenho que fazer as contas. Na terceira vez o profeta Muhammad não aceitou mais o que? Não aceitou mais o zakat dele. Não aceitou o zakat dele. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou ele no Coran. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ. E dentre eles, aqueles que prometeram para Allah. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ. Isso já está na Surat al-Tawbah, na sura número 9, no versículo 75. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ.
dentre eles aqueles que prometeram a Allah, لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ, se Allah nos enriquecer da sua dádiva, لَنَصَّدَّقَنَّ, nós iremos fazer a sadaqa, iremos doar, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, nós seremos dentre os virtuosos, aqueles que fazem sadaqat para todos os lados. فَلَمَّا آتَاهُمْ, quando Allah subhanahu wa ta'ala deu a eles a riqueza, min fadlihi, das suas dádivas, porque as pessoas pensam que eu tenho riqueza porque eu sou uma pessoa inteligente. Não é pela sua inteligência, é porque Allah determinou que você fosse rico, e Allah determinou que fulano fosse pobre, e Allah determinou que fulano tivesse ou não tivesse. Então todas as determinações que nós temos na nossa vida, ela vem de Allah, e por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui, قال فلما آتاهم من فضله, quando Allah deu a eles da sua dádiva, da sua misericórdia, بخلوا به, eles se tornaram o quê? Avareses, né, que falam, bakhil. Ele não quis mais, nem o zakat não quis dar. وتولوا, e eles se afastaram. وهم معرضون, sem darem atenção para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e para os mensageiros que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandou para eles tirarem o zakat. Então essa pessoa aqui que fez, o certo era o quê? Ele prometeu cumprir a promessa. Essas são das pessoas que não cumpriram a promessa, então não são verazes. Eles não são verazes, e nós estamos falando sobre a veracidade, que a pessoa tem que ser veraz nas suas palavras, nas suas condutas, nas suas promessas. Allah subhanahu wa ta'ala falou aqui, فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا, فَأَعْقَبَهُمْ, porque eles não foram verazes. O que Allah subhanahu wa ta'ala fez com eles? Allah fez com que eles se tornassem nifaqan, hipócritas. Então porque um dos sinais dos hipócritas, quando ele fala, ele mente. Então esse daqui ele prometeu e mentiu. Então até na promessa, quem promete não pode mentir. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, Allah subhanahu wa ta'ala determinou uma hipocrisia dentro dos corações deles, إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ, até o dia do final. Allah subhanahu wa ta'ala mostrou nesse versículo que essa pessoa terá a hipocrisia no seu coração e jamais ele irá se afastar da hipocrisia. E por isso que ele, depois que morreu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi até o Abu Bakr dizendo, mas eu vou dar das minhas sadaqat. Abu Bakr disse para ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não aceitou e não iria aceitar também de você. Morreu Abu Bakr, veio Umar. Ele foi até o Umar falou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não aceitou, o Abu Bakr não aceitou, também não irei aceitar de você também seu zakat, a sua sadaqa. Por quê? فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, Allah subhanahu wa ta'ala determinou uma hipocrisia dentro dos corações deles, إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ, até no dia que eles se encontrarem com Allah subhanahu wa ta'ala. A gente termina inshallah depois da oração, só para terminar esse versículo, que já começou a oração. Barakallahu fikum, sallallahu alaihi wa sallam. Já esse é o mesmo que não foi o único que não